Então, boa noite a todos e a todas, né? Início de noite. Comunico que essa webinar está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada em nosso site, tá? Na página do evento. Eu sou o professor André Milhome, da Unemate, campus de Nova Chavantina. Estarei com vocês hoje como mediador dessa webinar. Antes de iniciarmos a fala sobre o projeto, sobre a webinar, nós falaremos um pouquinho sobre o projeto de extensão nosso, né? O WebMat, Integração e Aprendizagem Online, é vinculado ao Unemate, campus de Nova Chavantina, e tem como objetivo criar um espaço de ensino-aprendizagem, capacitação técnica administrativas e assuntos de utilidade pública, os quais a universidade dialoga. A equipe do projeto é integrada por estudantes, professores, técnicos e docentes, né, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Nesse momento, estamos realizando o terceiro ciclo do webinar, né, com a temática É Hora de Transformação e Capacitação Pessoal, que teve início no dia 26 e se encerra hoje, né, no dia 30 de abril. Informamos que os dois primeiros ciclos apresentaram discussões em torno de temas mais acadêmicos e tecnológicos. Para esses ciclos, estamos com temáticas mais voltadas para o empreendedorismo, saúde mental e alimentar, e discussões que envolvem a sociedade, como assédio moral, finanças e cultura indígena. Em nome do projeto WebMat, né, agradeço a presença de cada um de vocês aqui, e esperamos que aproveite o máximo a nossa programação. Pedimos que siga as ações do nosso projeto, né, no Instagram, pois lá postamos os resultados do nosso projeto, assim como os próximos ciclos webinars que faremos. Somos parceiros da ação coletiva dos Amigos de Bike, que atende com cestas básicas família em vulnerabilidade socioeconômica aqui do município de Nova Chavantina. Em nosso site, vocês poderão encontrar mais informações de como fazer doações de alimentos para a confecção das cestas básicas, né, que são destinadas às famílias carentes. Solicitamos que mantenham o microfone e vídeo desligados durante a explanação dos ministrantes, nesse primeiro momento. Vamos escutar o ministrante e a ministrante, né, e o que eles planejaram para nós. E, posteriormente, no segundo momento, nós abriremos para as discussões, as falas, os debates. Se desejarem também, e é até oportuno, podem já ir colocando dúvidas e questionamentos no site, chat, ou como a Joyce, né, que é uma das nossas ministrantes de hoje, já falou, vocês podem até abrir a câmera, ela falou em off comigo, né, ela até prefere que abram a câmera e converse, né. Para quem estiver utilizando o celular, pedimos que usem na posição paisagem, né, o celular deitado, para melhor visualização da apresentação. As apresentações e arquivos desse webinar serão disponibilizados em nosso site posteriormente. Após a PROEG confeccionar e liberar o certificado, esses também serão disponibilizados no nosso site para download, tá? Depois a gente vai postar aqui o link do site, no chat. Pedimos que não se esqueçam de preencher a lista de presença para efeito de certificação. Disponibilizaremos no chat logo mais, né? E também lá no final da webinar. Basta preencher uma única vez, tá? Agora, para conduzir a webinar com o tema Você está preparado para educar no mundo VUCA? Convidamos a professora Joyce Paulo Constantini, que possui mestrado e doutorado em Ciências pela USP, licenciatura em Ciências Biológicas pela Unesp e também Pedagogia. A Joyce é professora há 17 anos, tendo atuado em escolas públicas e privadas, projetos e ONGs, e atualmente é supervisora pedagógica do Colégio La Salle, em São Paulo, né? Convidamos também o professor mestre Ednei Bezerra da Silva, que é mestre em Ecologia e Conservação pela Unemate, especialista em licenciamento e auditoria ambiental, licenciado em Ciências Biológicas também pela Unemate, é professor especialista em Biologia no Colégio La Salle, em São Paulo. Possui certificação Google Educador nível 1 e 2, e acredita na educação e na popularização do conhecimento científico para ser compreendido por todos, né? Então, após a apresentação do currículo desses dois, né, dessas duas pessoas que muito gentilmente aceitaram estar aqui conosco hoje, eu deixo a sala com vocês, estejam à vontade para a apresentação. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado, professor André. Boa noite, gente. Agradeço aí o convite.
E a disponibilidade de vocês de ouvir a gente falar aí um pouquinho aí nesse comecinho de noite, né? E aí nós iremos... Pode falar, Ed. A gente vai se ajeitando, assim, a ideia é ser um bate-papo. Então, aos poucos a gente vai se ajeitando e vai fluindo o papo, tá? E se vocês estiverem confortáveis aí em abrir a câmera, né? Podem abrir a câmera sem problema nenhum. O nosso tema, né, da nossa palestra hoje, da nossa roda de conversa, vamos dizer assim, para deixar uma conversa um pouco mais fluida, não nada ali acadêmico ou algo assim, é sobre a educação, e a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo Bunny. E aí eu vou começar compartilhando aqui com vocês a apresentação. E, novamente, então, boa noite a todos, né? Nós iremos falar, então, sobre... Será que você está preparado para educar em um mundo pós-VUCA? E esse termo VUCA, né, ele foi cunhado, né, em 1980, mas a gente já tem outro termo, por isso aí nós temos pós-VUCA. Né? O tema aí da nossa webinar era em um mundo VUCA, mas esse tema já foi atualizado, né, e a gente está trazendo essas atualizações para vocês. Tá? E é importante, assim, quando a gente pensou nesse tema, a gente falou assim, vamos falar de educação, né? Como que a gente provoca as pessoas para virem falar de educação no momento que a educação às vezes não está tão valorizado, ou a gente acha que talvez não tenha nada de muito novo para falar em educação, né? Se vocês aí são professores, né, depois vocês me contem aí no chat o que vocês são. Vocês são professores, vocês são estudantes, como que vocês estão envolvidos aí na área da educação? A gente falou assim, vamos provocar. E a gente já está reprovocando, mudando o título da palestra na hora da palestra, né? E aí podem colocar aí qual área, né, que vocês atuam aí no chat, para a gente já ir identificando se é professor do setor público, do setor privado, enfim. Eu já identifiquei que tem alguns professores aí de Nova Chavantina, né, eu identifiquei a professora Rita, né? Então, podem estar comentando aí. Então, né, eu sou o professor Edney, né, o Edney, e a Joyce, e nós iremos falar sobre essa temática. Então, vamos lá. Para iniciar, tem uma frase que é do Jamais Cássio, que ele é um futurista, que foi ele que cunhou aí o termo Bunny, que nós vamos explicar mais adiante, e ele tem essa frase que nós achamos muito importante trazer para vocês. Ninguém vai consertar o mundo para nós, mas trabalhando juntos, usando as inovações tecnológicas e as comunidades humanas, nós somos capazes de consertá-lo nós mesmos, né? Então, a gente não vai terceirizar as nossas problemáticas, né? E nós temos o poder de mudar aí, né, o mundo em que nós estamos inseridos, né? O nosso mundo, tá bom? Então, vamos falar aí sobre um pouquinho do histórico do mundo VUCA até o mundo Bunny. E aí nós temos, então, o mundo VUCA, que seria, né, um termo que foi cunhado, né, ali, ele foi criado em meados de 1980, ele foi utilizado na Guerra Fria para definir, né, o momento, né, dali da Guerra Fria, devido às incertezas, devido a várias questões que o exército em si estava vivendo ali nos campos de batalha, né, e esse termo ele se espalhou pelo mundo, e principalmente no mundo dos negócios, né, e ele ganhou força ali no mundo dos negócios nos últimos 20 anos. E esse termo, né, ele começou a ter uma maior visibilidade, e não é à toa. Esse termo, ele explica como que é o mundo que nós estamos vivendo, né? Então, foi a maneira de descrever um mundo complexo. E, assim, a área dos negócios pegou o termo VUCA, né? Começou a trabalhar esse termo para utilizar as organizações ali das empresas, e também a educação não poderia ser diferente, né? A gente utilizar esse termo aí dentro da educação. E o que seria esse mundo VUCA, né? Então, temos uma sigla aí, VUCA, que do inglês, a tradução para o português significa volatilidade, né, falta de instabilidade e previsibilidade. O U, né, de incerteza na tradução do português, falta de capacidade de prever quais mudanças, né, importantes podem vir. A parte de complexidade, o mundo, ele se movendo de maneira, então,
em que os especialistas nunca viram antes, então ele é muito complexo e é muito difícil prever como que o mundo vai se comportar dentro aí da parte do mundo dos negócios, e não só no mundo dos negócios, né, mas essa complexidade de uma maneira geral, isso está muito ligado também à questão tecnológica, né, compartilhamento de informações, né, e a ambiguidade, né, a parte de problemas em entender qual é o melhor curso, né, de ação. E aí nós temos esse termo que ele foi utilizado para definir essa complexidade em que nós estamos vivendo. Essa questão da instabilidade, da previsibilidade, a falta de instabilidade e as incertezas, né, que vem trazendo aí com o nosso mundo desde aí da Guerra Fria, né, de meados de 1980. E nós temos um outro termo, né, que é uma atualização, então, do termo do mundo VUCA, que é o mundo BANI, que esse termo foi criado por Jamais Cássio, né, esse termo ele foi cunhado em 2018, ele é um futurista, um professor e futurista, trabalha, então, em teorias futuristas, né, ele trouxe a definição aí do mundo BANI, que nós estamos vivendo aí na era do caos, e que o mundo, ele não é mais um mundo VUCA, né. Então, qual seria a definição da tradução desse termo mundo BANI, né? Vem do inglês aí, frágil, né? Por que seria frágil? Sem raízes sólidas, tudo pode mudar muito rapidamente. E lembrando que esse termo ele foi cunhado em 2018, mas ele ganhou uma visibilidade maior em 2020 com a pandemia do coronavírus, né? A intensificação aí das tecnologias, do uso das tecnologias, e aí a gente trouxe uma visibilidade maior para esse termo mundo BANI. Então, ele começou a ser utilizado, né, dentro aí da parte do mundo dos negócios, tanto é que as publicações começaram aí finalzinho de 2020, início de 2021, tá? O outro termo é ansioso, então a gente está num mundo onde o termo BANI, né, o significado aqui do inglês ansioso, ou seja, toda essa fragilidade gera medo e resulta em ansiedade, né, em um mundo não linear, né, que aí tem muita relação com eu havia comentado sobre o distanciamento social, né, que deixa essa sensação do que o mundo, em um mundo com eventos, né, que estão desconectados, né, e desproporcionais. Uma outra questão é o mundo incompreensível, né, dentro aí do termo do mundo BANI. Essa incompreensibilidade é o estágio final, né, dessa sobrecarga de informação, e quando nós estamos falando de informação, nós estamos falando de informação que chega, né, na nossa casa através aí da tecnologia, através dos nossos celulares, nosso computador, e-mail, redes sociais, né, que cada vez parece que entendemos menos, e as coisas elas estão se atualizando de uma maneira muito rapidamente, e nós precisamos estar constantemente nos atualizando dessas informações, porque senão a gente vai ficando para trás, tá? E aí tem ali um contraponto entre o mundo VUCA de 1980, que é um termo que foi utilizado ali, e esse termo do mundo BANI, que ele começou a ser muito utilizado aí em 2020, mas ele foi cunhado pela primeira vez em 2018. E o que é interessante nós analisarmos esses dois mundos aí, né? O mundo VUCA, esse mundo da volatilidade, das incertezas, da complexidade, da ambiguidade, ele está presente, mas, né, de acordo com o Jamais Cássio, o mundo VUCA trouxe o mundo BANI, né, como um resultado, como um reflexo, onde ser frágil, né, nós estamos falando que requer uma capacidade de resiliência. Se tem essa capacidade de ser ansioso, tem que trabalhar a parte da empatia, a atenção plena, né? O mundo, ele não linear, ele exige um contexto para a adaptabilidade, ou seja, as pessoas elas têm que ser mais adaptáveis, né, aos contextos, aos acontecimentos, às tecnologias, né, à sociedade, as coisas elas estão mudando muito rapidamente. E essa parte de incompreensível exige transparência e intuição naquilo que está sendo proposto, né? E quando nós trazemos esses dois mundos, não quer dizer que o mundo BANI está excluindo o mundo VUCA. Não, não é isso. São dois termos aí que nós estamos falando, né? E vamos trazer esses termos para dentro da educação. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho como que a gente lida, né, com os nossos alunos em um mundo que é muito incerto, é volátil, as coisas acontecem de uma maneira que a gente não prevê, que é ambíguo e é muito complexo.
nós temos que preparar os nossos alunos para esse mundo, que aí, no caso, esse termo de 1980, que é o mundo VUCA, e também temos que preparar os nossos alunos para amanhã, que é o mundo que ainda não existe, né? E aí nós já estamos colocando esse termo, né, de mundo BANI, que é o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Será que seria interessante a gente trabalhar as habilidades nos nossos alunos, principalmente as habilidades socioemocionais? Será que seria interessante ou importante nós trabalharmos as habilidades para ele estar inserido nesse mundo que é incompreensível, nesse mundo que é ansioso, que é frágil, né? E aí eu deixo uma provocativa para vocês. E, como resultado desse processo, né, nós temos aí a ansiedade, onde a gente traz a ansiedade para o mundo atual, em meio a tantas incertezas, né? Estamos aí vivendo um momento de pandemia, todo mundo nas suas casas, né? A parte do comércio foi totalmente modificada, a educação, a forma de trabalhar, a forma de consumir tecnologia, né? A forma de consumir informação, e aí nós estamos vivendo em um mundo com muitas informações todos os dias, e a gente também tem, né? Nós temos a questão da ansiedade como sendo um fator que está, vamos dizer assim, muito presente nessa sociedade e que está muito ligado a esse mundo BANI, né? Que foi o termo cunhado ali por Jamais Cássio. E aí, o professor, será que ele está pronto para o mundo BANI? Será que ele está pronto, né, para preparar os nossos alunos para viver em um mundo frágil, em um mundo ansioso? E aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de trabalhar habilidades e competências para os nossos alunos, para eles se adaptarem, né, a esse mundo que é incerto, e que, quando eu estou falando de incerto, eu não estou excluindo o termo mundo BANI nem mundo VUCA, né? Eu acho que os dois eles estão intimamente relacionados, mas esse termo mais recente, que é o mundo BANI, né, que nós estamos trazendo aí. E essa questão de lidar com as incertezas, com a complexidade, né, com a ansiedade, com o mundo frágil, essas habilidades nós devemos trabalhar em nossos alunos, principalmente ali na escola, né? Então, nós devemos trabalhar esses termos e trabalhar também habilidades para que esse aluno, eles se sintam, ou eles consigam se adaptar a essas estruturas de mundo, né? Não só no mundo dos negócios, não só no mercado de trabalho, né? Não só também nessa parte das tecnologias. Uma coisa que assim, a gente discutiu também, que assim, a gente tem aí dois termos, né? Que vem muito do mundo corporativo. Sim. E o fato desses termos existirem não significa que eles dão conta de descrever o mundo que a gente vive, né? Eles são aproximações aí das pessoas que os cunharam, né? São tentativas de explicação e eles nos dão perspectiva, né? E eu falava ali para o Ed, eu não quero ter um mundo BANI, né? Eu não quero ter um mundo BANI. O mundo VUCA, ele existiu com essas características de ser volátil, né? De ser complexo, de ser incerto, desde a época desde quando o ser humano é ser humano e viveu em sociedade lá nas cavernas. Né? Então, essa complexidade, ela sempre existiu, não é uma coisa que nasceu ali na década de 80. Né? Vamos pensar nas sociedades medievais, gente, que é super complexo, com um monte de coisas escondidas, né? E eu não quero esse mundo BANI, né? Porque eu não quero um mundo que as nossas relações sejam frágeis, que todas as nossas posições sejam baseadas na ansiedade, né? Então, como que a gente faz para lidar com essas coisas que estão postas, né? E aí a gente fala assim, vamos ensinar os nossos alunos, né? Mas antes de ensinar os nossos alunos, a gente precisa olhar para isso, se preparar, porque a gente não foi ensinado como aluno a viver isso, né? A gente como professor, ninguém contou para a gente que, vamos parar de ensinar conteúdo e agora a gente vai ensinar habilidades e competências. Isso é muito novo, porque eu não aprendi assim como aluna. Né? Eu aprendi o babu lá, repetindo, né? E com todas essas coisas, com todas essas características, tendo esse olhar, é um desafio para a gente. Inclusive, como projeto de vida pessoal do ser professor hoje, né? Então, se eu não mudo, se eu não revisito as minhas próprias certezas, como é que eu vou preparar um outro ser para esse universo aí que tem tanta complexidade, né? Fica aí mais um questionamento para vocês. E aí, né, traz
essa questão, né, da importância de lidar com essas questões desse mundo VUCA, desse mundo BANI, dessas incertezas, dessa complexidade. E aí nós trazemos essa questão das habilidades emocionais, que está presente ali na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, né? E aí o que é muito importante, né? Os grupos que influenciam a aprendizagem, eu tenho lá fatores cognitivos, físicos, né, e neurológicos, fatores familiares, a parte de competências dos docentes, tem uma questão também da qualidade do centro educativo, mas nós temos aí fatores socioemocionais. E a gente tem que pensar também nessa questão do socioemocional para entender como que o meu aluno lida com diversas situações, como que está essa questão do emocional, ou como que ele interage com o conteúdo, se ele tem toda uma bagagem emocional que pode estar influenciando ou dificultando a aprendizagem desse aluno, né? Então, a gente tem que olhar para essa parte socioemocional. Então, uma frase que eu trago aqui para vocês, né, que nós trazemos para vocês, você não pode mudar o que sente, mas você pode aprender, né, o que fazer com os seus sentimentos, a gerenciar esses sentimentos. E aí está muito ligado para esses fatores socioemocionais que têm muita influência na aprendizagem do nosso aluno. A gente tem que olhar, mas eu estou ali na live passando conteúdo. Mas aí, eu parei em algum momento para perguntar para o meu aluno, e aí, meu aluno, como é que você está? Está tudo bem? Como que estão as coisas? Como é que você está sentindo? Está bem hoje? Enfim, ter essa aproximação, né, ter essa sensibilidade enquanto professor com o aluno, para que a gente possa trazer esse aluno mais perto, né? E aí, a partir do momento que você traz esse aluno mais próximo de você, você ganha ele em um contexto onde você consegue aproximar ele não só na parte emocional, mas também na parte cognitiva, na parte da aprendizagem. E aí tem as habilidades da BNCC, eu vou apenas citar duas, né? Que é a parte de autoconhecimento e autocuidado, a parte de empatia e cooperação, né? A empatia e cooperação, que é exercitar o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, a questão do trabalho em grupo, né? Quando nós falamos aí do mundo BANI, nós estamos falando de ansiedade. Essa ansiedade, como que o nosso aluno lida com a ansiedade? Como que nós estamos lidando com a ansiedade, né? E aí nós temos que entender que nós somos humanos, né? O que nos une, né? É esse sentimento, os sentimentos em si, né? Essa característica humana, né, que está ligada aí às nossas emoções. Então, a gente tem que entender e compreender essa questão. Uma outra questão muito importante é o autoconhecimento e autocuidado. Eu tenho que me conhecer, como que estão os meus sentimentos, para me comunicar de uma maneira mais assertiva, e eu também tenho que ser empático e entender ali essa parte da emoção do outro, né? Isso também são algumas habilidades muito importantes. E como nós estamos falando de habilidades para uma vida saudável, o professor, né, ele está em uma situação, né, onde ele não é mais ali o detentor do conhecimento, ele não é mais aquele que está ali na frente para passar apenas o conhecimento, né? Então, a gente está agora em uma posição de mediador do conhecimento. Mas para a gente ter essa condição de mediador do conhecimento, nós temos que trabalhar essas habilidades, que é a questão da adaptabilidade, a colaboração, a criatividade, a empatia, a persuasão, a compaixão, a intuição. E são habilidades que fazem com que os nossos alunos estejam preparados aí, não só para o mercado de trabalho, mas estejam preparados aí para a vida, né? Para o mundão, seja para o mundo BANI, seja para o mundo VUCA, né? Essa questão dessas incertezas, da complexidade. E uma coisa que é muito interessante é a questão da colaboração, né? Fazer trabalhos em grupos, né? Essa questão da colaboração, ela traz um sentido em que, poxa, eu estou com dificuldade, ou eu estou, por exemplo, com algum problema aí, é a parte da colaboração, de saber falar, saber comunicar de uma maneira mais assertiva. E aí trazemos, né, essa frase, que a boa educação é aquela que o professor pede para os seus alunos, né, que eles pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover, então, uma compreensão e o conhecimento dos estudantes. Quando eu falo nesse sentido de promover, né, o diálogo, coloco ali uma pergunta bastante intrigante aqui. Será que nas nossas lives nós estamos dando oportunidade para os nossos alunos falar, para eles dialogarem, para eles exporem ali os pontos de vista, os seus sentimentos, no sentido de, dentro dessas habilidades socioemocionais? E aí fica uma provocativa para vocês.
quais competências nós devemos, né, desenvolver? Flexibilidade para lidar com frustrações e fragilidades, senso de comunidade dentro aí de um mundo coletivo e plural, e é esse senso de comunidade nós estamos falando em relação a questões de preconceito, a questões de aceitação, né? Então, a gente tem que lidar com esse coletivo plural, né? O autoconhecimento, a autonomia para lidar com a ansiedade, raciocínio lógico, para lidar, então, com o mundo não linear e compreensível, tá? Então, algumas competências para desenvolver para esse mundo BANI, para esse mundo VUCA, né? E aí, nós temos o mindset, que alguém já ouviu falar nesse termo, né, que nós estamos falando em um termo que está muito envolto para como que a gente lida com diversas situações, como que as nossas emoções influenciam nessas escolhas, né, e aí eu trouxe esse gráficozinho, né, para lidar com a questão de desafios, obstáculo, esforço, crítica, sucesso dos outros, como que a gente lida? A gente tem ali um mindset fixo, ou seja, a gente evita os desafios, a gente fica sempre na defensiva, a gente ignora os feedback, ou a gente é um que tem um mindset de crescimento, a gente tem um pensamento ali em buscar sempre abraçar o desafio, persistir para buscar esse crescimento. E aí eu fico essa prerrogativa. Será que nós estamos em um mindset fixo, onde nós se vitimizamos em relação ali aos acontecimentos, ao que está acontecendo em o nosso contexto? Será que a gente está ignorando ali as nossas críticas, sendo que essas críticas podem possibilitar o nosso crescimento? Né? E aí fica a indicação desse livro, né, do Mindset, a Psicologia do Sucesso, né? E aí, nós temos aí a adaptabilidade e resolução de problemas. Por que que a escola é o lugar privilegiado para errar? E aí, Joyce, por que que a escola é o lugar privilegiado para errar? O Ed, ele trouxe aí várias questões associadas a esse olhar para dentro de si e olhar para o outro, né? E aí a gente está falando de repente, trabalhar e mostrar vulnerabilidade. A gente não aprendeu a mostrar vulnerabilidade. E aí a gente entende que se eu não posso mostrar que eu tenho falhas e se eu não posso mostrar que eu não sou perfeito, eu tenho medo de errar. E se eu tenho medo de errar, eu tenho medo de criar, né? E aí, quando eu tenho falado muito isso na escola, eu tenho falado isso muito para as famílias. As famílias ainda têm, a gente ainda tem famílias que enxergam na escola o lugar de tirar o 10. Né? Eles enxergam que a escola é o lugar para tirar uma nota boa e não para aprender, né? Eles têm uma confusão entre avaliar e dar nota. São duas coisas diferentes, né? E a escola é o lugar privilegiado do errar, né? Se a gente não abre... E aí eu estendo essa frase, né? Porque eu estou aqui, eu e o Edna, nós estamos trabalhando na educação básica, mas eu estendo aí para a universidade, né? Que quando alguém escolhe um caminho de carreira, escolhe desenvolver um projeto de vida, escolhe um curso universitário, se dentro desse curso universitário ele não tiver espaço do errar, que profissional ele vai ser depois, né? Então, tanto a escola, né, quanto a universidade são espaços privilegiados do errar. E quando a gente fala de resolução de problemas, a gente fala de testar. Quando você testa, quando você experimenta, de repente você não consegue atingir aquilo que você queria. Às vezes você tem uma expectativa de um resultado e o resultado vai ser diferente, porque você está num processo de investigação. Clica mais um aí, Ed. Então, vou fazer um teste com vocês para ver quanto que vocês estão lembrando da biologia de vocês e da escola, certo? Então, eu quero que vocês me coloquem no chat qual é a alternativa correta. Então, ó, os organismos vivos são constituídos de várias macromoléculas orgânicas conhecidas como polímeros biológicos. Sobre essas macromoléculas, é incorreto afirmar. Aí vou dar um tempinho para vocês colocarem aí no chat, porque afinal de contas, todo mundo, eu acho que todo mundo, ou boa parte de todo mundo que está aqui, passou pelo ensino médio e fez biologia. Tem que lembrar que estudou, né? A escola não serve para ensinar. Então, vocês sabem isso aí, vocês já estudaram. Quem se arrisca aí? Difícil, né? Lembrar puxar lá do ensino médio, mas por que é difícil?
Por que todos esses termos aí, de repente, às vezes somem da nossa cabeça? Né? Se a gente não estudou isso, a gente não passou pela escola, porque às vezes esses conteúdos, eles são às vezes não, na maior parte do nosso Brasil aqui, talvez do mundo, né? Esses conhecimentos, eles são desconectados da nossa vida real, né? Eles estão completamente desconectados da nossa realidade. E isso não quer dizer que a gente não tenha que estudar coisas complexas e coisas que às vezes não estão no nosso cotidiano, mas que essas coisas, elas não precisam ser desconectadas do nosso processo de investigação. Aí eu fiquei pensando assim, vamos falar para o Mato Grosso, né, Nova Chavantina. O que faz parte desse contexto aí de Nova Chavantina? Aí eu lembrei, pode passar, Ed, aí eu lembrei de um negócio. Vocês conhecem esse fruto aí? Porque, assim, para mim, na minha memória emocional, quando eu penso em Nova Chavantina, eu penso nesse fruto aí. O que é isso aí, gente? Ninguém sabe? Será que eu errei aí de pensar nesse contexto social real aí? Ah, bom, achei que os matogrossenses aí não iam lembrar o que é. É o pequi, né? E vocês acham que pequi é tudo igual? Quem tem o melhor pequi do Brasil? Ó, eu tenho um goiano aqui na minha frente que vai falar, é Goiás. Xingu, olha lá, a Gisele falou Xingu. O Marcos está defendendo Goiás também, ó. Né? Então tá, pode passar, Ed. E aí, existe uma universidade, existe uma pesquisa aí da UFG, pode clicar para aparecer todos, que fala aí que essa mesma espécie, né, que é o piqui, ele tem diversidade nutricional nesses dois grupos aí. Então, o piqui de Tocantins é nutricionalmente diferente do piqui de Minas Gerais e Mato Grosso, né? Então, é uma pesquisa bem legal, vale a pena, é um paper que está aí referenciado. E aí, olha o que tem nesse paper, é um manuscrito aí em português, né? Tranquilo de ler, inclusive com o ensino médio, né? Que fala aí das... Olha o que aparece ali naquela tabela, ó, composição do piqui de Tocantins, de Goiás, de Minas. Aparece aquilo que apareceu lá naquela primeira questão que eu coloquei, proteínas, lipídios, carboidratos e calorias, né? Então, olha como que eu poderia falar daquela mesma coisa, trazendo para um contexto próximo, né? E aí eu estudei tanto piqui para tirar esse caso, que dá para fazer um curso de biologia baseado só em piqui. Dá para falar de genética, dá para falar de ecologia, dá para falar de botânica, dá para falar de zoologia, né? E aí eu fiz um destaque que o pequi em Tocantins, ele é menos calórico do que o pequi em Goiás. É a mesma espécie, só que ele é menos calórico do que em Goiás e Minas. Então, olha que coisa interessante. Vocês sabiam dessa do pequi? Não sei se o pequi de Tocantins é melhor do que os pequis aí de Goiás e Minas, porque eu nunca comi um pequi de Tocantins. Eu gosto muito do pequi de Nova Chavantina, porque ele é grande. Então, tem bastante coisa para comer, né? E aí, se vocês forem ver a composição nutricional, por exemplo, eu tenho uma quantidade de lipídios, que é gordura, menor em Tocantins do que em Goiás e Minas, né? Então, por isso ele é menos calórico. Por que será? E aí, eu poderia tirar tantas outras questões, então por que será que esse é a mesma espécie? Por que lá em Tocantins ele tem menos gordura? Que condições ambientais essa árvore encontra lá que faz com que o fruto tenha menos lipídio, né? E será que dá para a gente fazer uma dieta baseada em pequi aí, pensando nessas diferenças nutricionais, né? E olha como o pequi ele é rico, ele tem uma quantidade importante aí de proteína, né? Então, assim, são coisas que a gente pode tirar de uma coisa que está no quintal aí de vocês em Nova Chavantina, né? Então, por que eu vou fazer uma coisa decoreba? Por que eu vou apresentar as coisas de uma forma completamente descontextualizadas da vida desse estudante se eu posso trazer para o contexto, né? Aqui eu
assim, vou pesquisar por aqui. Tropecei ali nessa pesquisa. Não gastei muito tempo procurando, né? A questão é a curiosidade, né? Porque no mundo real, da vida real, não vai aparecer uma tabela para saber qual é a função e quais são as moléculas ali das proteínas, dos lipídios e dos carboidratos. Isso é importante ser ensinado. E num contexto que eu estou aguçando a curiosidade desse estudante em relação a esse tema, ele vai querer saber e ele vai passar por isso no processo de investigação dele, né? Então, eu consigo tirar de uma coisa que está dentro da vida dele, dentro de um contexto social, consigo trabalhar, por exemplo, com um artigo científico, e aí eu tenho uma série de outras coisas que podem se desenrolar daí, né? Eu consigo trazer como que essas informações, elas de fato são utilizadas aí, inclusive no meio acadêmico onde elas aparecem, né? Pode passar, Ed. Então, assim, daria para falar 1 milhão de anos sobre resolução de problemas e aprendizagem baseada em problemas, né? Que isso é, inclusive, uma metodologia ativa que foi desenvolvida para cursos universitários de medicina e de direito nos Estados Unidos, né? Então, quais são 3 critérios, 3 pontos aí para a gente pensar quando a gente fala de aprendizagem baseada em problemas? Envolve os estudantes como a parte interessada em uma situação problema? Então, tem o piqui em casa. Eu quero entender melhor como que funciona essa árvore que está aqui, né? Cria um ambiente de aprendizagem no qual os professores orientam o pensamento e guiam a pesquisa dos alunos. Eu não preciso necessariamente pegar o capítulo do livro de macromoléculas e colocar na lousa ou repetir com eles todos esses termos e todas essas funções, se eu posso fazer com que ele chegue até isso, desenhando um caminho de investigação e de curiosidade, né? Então, facilitando aí níveis, inclusive, mais aprofundados. Porque numa turma, eu não tenho todo mundo igual. Não é todo mundo da minha turma de biologia, do ensino médio, que vai ser interessado por biologia, né? Às vezes eu tenho pessoas que vão querer seguir outras carreiras, mas ele precisa ter um mínimo, inclusive de pensamento científico, em qualquer área da vida, né? Só que aí eu consigo personalizar o ensino, porque eu consigo fazer com que pessoas que têm muito interesse se aprofundem na questão e aprendam mais, e as pessoas que não têm tanto interesse se interessem num nível de investigação, de curiosidade, né? Organiza o currículo ao redor desses problemas, né, que são holísticos, porque eles são amplos. Então, eu estou falando para vocês, depois que eu li esse artigo, eu consigo organizar um curso de biologia só ao redor do piqui, né? Espelhados no mundo real, permitindo ao estudante aprender de uma forma significativa e articulada. E uma coisa importante também, pensando ali no que o Edney falou de cooperação, é que essas informações, elas circulam de uma forma completamente diferenciada entre os estudantes quando eu dou a oportunidade deles fazerem pesquisa, né? A gente tem falado muito de novo ensino médio, e quando a gente fala de novo ensino médio, essa questão do resolver problemas complexos aparece de uma forma muito importante. Aqui na escola, a gente tem experienciado disciplinas que a gente está chamando de núcleos de investigação, e aí tem gente pesquisando, por exemplo, que isso partiu das próprias alunas, como que eu posso desenvolver uma máquina de um aparelho para exame de imagem da mamografia sem precisar apertar o seio. Olha a ideia das meninas, né? Então, assim, numa escola de nível médio, elas querem chegar, elas vão conseguir chegar à estrutura? Não. Mas nesse processo elas vão aprender um monte de coisa. Né? E pode ser que chegue, né? Pode ser que elas se aprofundem nisso, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nesse mundo complexo que tem um monte de desafios, não vale mais a pena ser o professor palestrante, né? Esse professor que centraliza ali o conhecimento e o olhar, não vale mais a pena. Vale muito mais a pena ser o professor arquiteto, né? O professor que constrói ali possibilidades para tornar essa aprendizagem mais significativa. Que mais, Eds? Bora para a próxima? A gente selecionou aí 4
quatro itens, né, para a gente falar dentro de um universo de coisas que são muito complexas. E elas são interligadas, né? E aí falar um pouquinho sobre a questão da educação midiática e o uso da tecnologia dentro desse mundo que é altamente volátil, cheio de incerteza, e que nós estamos recebendo informações todos os dias na nossa casa, uma quantidade de informação muito grande. E aí como que nós administramos esse volume de informação? Né? E aí nós temos que educar as nossas crianças, né? E aí eu deixo uma pergunta, né? Os nossos alunos, eles são nativos digitais? Ou eles são fluentes digitais? E aí? Será que eles são fluentes? Ou se eles são nativos? Quando nós estamos falando de nativos digitais, eles estão ali acostumados com a tecnologia. Mas quando eu estou falando em fluência digital, nós estamos falando de um conjunto de habilidades que faz com que esse aluno ele desenvolva, né, habilidades para manusear determinadas ferramentas, para conseguir ali fazer uma pesquisa, por exemplo. E aí é um contexto bem prático, assim. Nós estamos vivendo em um momento onde a tecnologia ela tomou conta da sala de aula e o professor está aqui dando aula por meio de live. Bacana. Mas quando eu peço para o meu aluno, para ele encaminhar um e-mail, ou para ele fazer uma pesquisa no Google sobre um determinado tema, ou se eu peço para ele encaminhar uma atividade em um formato X ou Y, esse aluno ele dá conta de fazer, ou de enviar esse e-mail, ou de me encaminhar esse arquivo no formato solicitado? E aí é onde nós encontramos muita dificuldade por parte dos alunos. E aí nós falamos, estes alunos, eles não são fluentes digitais porque eles precisam de instruções, eles precisam estudar, eles precisam buscar essas informações para desenvolver essas habilidades, para aprender a mexer com a tecnologia, seja com Word, com PowerPoint, seja com Canva para publicar alguma coisa, ou seja para montar um infográfico, né? Ou seja para utilizar aí o nosso Google Sala de Aula, o Jamboard, enfim, Google Apresentações, Google Docs, né? Então a gente precisa trabalhar essas habilidades com os nossos alunos para eles adquirirem essa fluência digital, né? E aí eles são nativos digitais, eles não possuem essa fluência, né? Quer complementar alguma coisa, Joyce? Não, pode ir que eu estou preocupada com o nosso tempo agora. Beleza, estamos fechando já. E dentro dessa parte, né, do mindset, né, esse conjunto de habilidades, tem agora o mindset digital. Como que as pessoas elas estão interagindo com essas tecnologias, com essas informações, né, e como que elas estão lidando em relação às emoções dentro desse contexto da era digital. E uma coisa que também é muito importante é a questão mesmo da informação. À medida com que você está lá nas suas redes sociais, publicando, compartilhando, curtindo, você está produzindo dados. E esses dados são coletados, né? Produz ali uma quantidade muito grande de dados, né? E aí você cria como se fosse uma bolha de informação em relação ao seu comportamento na internet. Porque os sites, né, as redes, elas buscam esse padrão e oferecem produtos para vocês, né? Então, a gente está criando uma bolha de informação. Às vezes, a gente não está indo muito longe em relação à informação, porque a gente está vendo sempre as mesmas informações. E as empresas estão buscando isso, em oferecer produtos para atender ali a qualidade ou os desejos do seu cliente. E a Amazon, Netflix, enfim, tantas empresas que estão trabalhando aí. Não é à toa que a gente assiste uma série, e aí tem lá, assista essa série porque você assistiu série tal, ou assista esse filme porque você assistiu filme tal. Então, a gente está criando uma bolha informacional ao redor aí do nosso comportamento aí no ambiente digital, na internet. E aí nós temos algumas habilidades da educação midiática, né, que é a parte, né, de ler, escrever e participar. E dentro desse grande eixo, nós temos a análise crítica da mídia em relação a fazer uma análise dos textos, a identificar ali uma fake news, né, saber identificar uma fake news e pesquisar e buscar informação. Autoexpressão, né, demonstrar habilidade para a produção ali de mídias, de linguagem, porque assim, os nossos alunos, eles não são mais consumidores de conteúdos, eles são produtores de conteúdo, eles compartilham também os conteúdos, da mesma forma que tem aí o TikTok, né, todo mundo aí já tem um usuário, né, ou um login aí no TikTok, e eles produzem, né, essa mídia, né, para a internet. A questão do letramento em relação às informações, né, a técnica de busca, curadoria e produção do conhecimento e cidadania digital. Como
que ele vai utilizar esses recursos para autoexpressão, né, de forma segura, responsável, em relação às senhas, em relação à busca, né? Como que ele vai se comportar em diversos ambientes? Será que eu ver, por exemplo, uma publicação racista, eu vou curtir, eu vou compartilhar? Não. O certo é não curtir, não compartilhar, porque eu não vou aumentar esse algoritmo para que mais pessoas vejam aquela publicação. E se eu não compartilhar e se eu não curtir, essa informação, ela não vai ser compartilhada, menos pessoas vai ver, né? Então, a parte de influência digital, utilizar essas ferramentas e a participação cívica, né? Que utiliza essas habilidades criativas para propor soluções dentro aí de um contexto em sociedade, né? Para resolver aí algum problema ou propor algum serviço, né? Para a sociedade. E aí a gente tem a parte de criatividade. A gente vai amarrando, né? Assim, tudo isso que a gente falou, essas coisas não são desconectadas, né? Didaticamente, a gente separa as coisas em caixinhas, mas para você resolver problemas, você precisa ser criativo, né? E para você ser criativo, você precisa você precisa se enxergar no mundo, né? Então, muito rapidamente para a gente fechar aí com a criatividade, pode passar, Ed? Eu quero trazer para vocês buscarem, porque isso também eu indico aí esse livro da aprendizagem criativa, e indico vocês procurarem no site da Porvir. Acho que, inclusive, foi no finalzinho eu coloquei para vocês uma palestra do Mitchell Resnick, que escreveu esse livro. Né? Ele é um professor que trabalha no MIT, ele é o co-criador aí do Scratch, que é uma plataforma de programação para crianças e para quem tiver vontade de fazer, é uma comunidade, né? E a gente não valoriza muito a criatividade, né? As pessoas falam assim, mas eu não sou criativo. Dá para ensinar a criatividade? Né? Será que as pessoas nascem criativas? E aí, a espiral da aprendizagem criativa, ela conta pra gente que tem possibilidades. E olha que coisa divertida. Primeiro, você precisa imaginar. Olha como E aí, quando ele fala assim no livro, Jardim de Infância para a Vida Toda, é que as escolas todas, inclusive os centros universitários, deviam se inspirar mais na educação infantil, que é uma fase da educação completamente assim, sucateada, né, que as pessoas não valorizam. É as tias que estão lá na educação infantil. Mas é na educação infantil que essa espiral aí mais acontece. E a gente precisa trazer isso mais para o nosso dia a dia. Então, imaginar, criar, brincar, gente. Brincar tem um valor que é fundamental. Compartilhar, refletir, voltar a imaginar e continuar essa espiral. Se você para um pouquinho para ver um conjunto de crianças ali brincando, você consegue enxergar essa espiral acontecendo, né? Pode passar, Ed. Também aí da inspiração desse livro, ele fala de 4 P's, né? Para essa espiral acontecer, o que precisa estar acontecendo ali? Né? Os 4 P's da aprendizagem criativa. Projetos, então projetar, a gente precisa ensinar as pessoas a prototipar, a projetar, né? E a gente só faz um projeto, só tem vontade de criar alguma coisa em cima de uma paixão, alguma coisa que passa pelas nossas emoções, que nos pega ali nos afetos, né? E, de novo, às vezes a gente consegue muita coisa brincando, né? Às vezes brincar, às vezes você jogar, nascem ideias ali porque te tira da zona do olhar para aquela situação, problema, do jeito que todo mundo está olhando. Às vezes precisa virar de ponta cabeça, virar bananeira ali para você conseguir enxergar aquilo de um outro jeito. E sempre compartilhando, né, com seus pares, né, com as pessoas que estão ali ao seu redor, né, com as parcerias. Pode passar, Ed. Deixei ali no outro slide o link para a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que tem coisas bem interessantes ali, né? E aí, eu quero trazer 2 ideias, né, para a gente pensar aí na nossa vida e como que a gente ensina e como a gente desenvolve criatividade. Primeiro de tudo, o repertório, né? E aí esse livro é um livro muito legal, que chama Roube como um Artista, que ele fala simplesmente assim, que no mundo não tem nada novo, né? Tem perspectivas novas sobre coisas que já existiram, né? Então, vocês pegarem, por exemplo, hoje as batidas de funk que estão por aí, funk carioca,
várias dessas batidas têm trechos de músicas que são da década de 80, de 70, né, que foram remixadas e elas dão ali, o povo às vezes vai escutar a mesma coisa, nossa, que música velha, mas no funk tem outra entrada naquele público, né? Então, o que eu convido vocês é roubar como artista. E como que faz isso? É olhando para o mundo, né? É se expondo a diferentes experiências. Então, eu vou viajar para lugares diferentes, eu vou ler livros que eu não, talvez, usualmente eu não leria, assistir shows, ouvir músicas, ouvir pessoas que geralmente eu não ouviria, seguir no Instagram, né? Então, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é, qual temática que eu estou querendo aprender ou saber um pouco mais? Vamos ver quem está lá no Instagram, no Facebook, porque eu vou ser exposta a informações e a conteúdo dessas pessoas, né? Então, repertório é, às vezes, o que falta para os nossos estudantes escrever uma boa redação do Enem, né? Ou ter uma boa ideia de projeto acadêmico ali para o seu TCC. Por quê? Porque está todo mundo na sua bolha, como o Edney falou ali, né? E na sua bolha ali da família, da que as pessoas falam, das informações que circulam nessa casa, nesse grupo, né? Então, está precisando ampliar e roubar como artista. E outra coisa que a gente também desvaloriza muito, principalmente numa sociedade que valoriza demais o sucesso, a rapidez, o dinheiro, né? E escalonar entregas, né? A gente tem que ter performance, eu tenho que ter rendimento. É o ócio, porque às vezes você vai resolver um problema parando de pensar nele e olhando para outra coisa, e regando as suas plantas, e olhando para o céu, né? E brincando, e jogando, e fazendo uma coisa que não é produtivo, né? E aí, se a gente for pensar na raiz da palavra escola, ela vem de ócio, né? Então, a escola foi esse lá nos gregos, né? Por isso eu coloquei ali as fotinhos do pensador ali, tinha muito essa ideia do ócio, né? Então, assim, e o ócio era um espaço para pensar. A gente não tem mais espaço para pensar, né? A gente tá sendo soterrado de informação. Bom, é tudo isso. A gente finaliza aqui, né? A gente deixou um monte de informação aí para vocês na apresentação. Eu agradeço muito o convite. Daria para ficar falando aqui de mais 1 milhão de anos, a gente já passou o nosso tempo, né? Vou pedir para vocês curtirem o Wikitermes, que é a nossa página de divulgação científica de cupins. Lá nós não falamos mal dos cupins, nós só falamos bem deles. Então, vocês ficam curiosos lá para conhecer um pouquinho do que a gente está falando bem de cupim, tá? E fica aí à vontade para entrar em contato, né? Para, de repente, compartilhar mais. E é isso. E o presente para vocês, né? Nós deixamos aí, acho que já foi compartilhado. E é isso, eu vou parar aqui o compartilhamento, dúvidas, perguntas. Ednei, Joyce, muito obrigado por essa fala tão leve, tão oportuna, né, no momento que a gente vive. Então, assim, veio, acho que somar muito com as nossas experiências, mas, acima de tudo, com o futuro, com o que há de vir, né, as nossas perspectivas e a forma como devemos lidar com isso, né? Enquanto professores, a gente se debate o tempo todo, vocês são professores também, vocês sabem disso, o tempo todo com que aluno que a gente está formando, para que mundo a gente está formando, né? A gente, às vezes, vê o aluno, o educando, com aquela perspectiva de sair rápido para ir para o mercado de trabalho, e a gente, às vezes, vê algum que não tem nem tanta aptidão, mas está querendo formar por causa do mercado de trabalho. A gente não sabe que mercado vai estar no futuro, porque as mudanças são muito rápidas, e isso traz essa instabilidade, essa insegurança. E, assim, eu penso que a gente tem que agir com muita cautela, com muita brandura, e, acima de tudo, fazer o que gosta, né? Buscar, em essência, aquilo que nos traz prazer, que nos traz satisfação, e buscar um ramo, porque a instabilidade futura, com relação a campo de trabalho, é muito grande. Então, assim, isso é o que eu busco conversar com meus alunos, com os meus colegas, né, para a gente tentar amenizar um pouco essa carga sobre se você não for um exemplo de profissional no sentido de financeiro,
né? Ah, eu não sou tão bem-sucedido, você é fracassado. A gente tem que tirar isso das costas das pessoas, de nós também, porque não é isso que a gente vê no futuro, né? A gente não caminha para isso, para ter uma segurança com base em um curso, uma área em si, né? Então, eu acho que, acima de tudo, é um dos pesos lá, é paixão, né? Ter paixão no que a gente está fazendo, né? Pessoal, fizeram vários elogios ali, né? Concordaram com o que vocês estavam falando, e o Arthur falou assim, uma perspectiva nova para nós educadores, muito, muito oportuna essa abordagem de tema, parabéns. A Gisele diz, utilizar a experiência de vida dos alunos para trabalhar os conteúdos, né? Na hora que vocês estavam falando, eles foram interagindo lá no chat e comentando, né? O Marcos disse, no YouTube, por exemplo, as propagandas são direcionadas baseando no que o espectador mais assiste. Então, assim, há uma concordância, né, no grupo, vários agradecimentos, falas de excelente ali, adorei. E, assim, eu fico com a fala de vocês, eu também passei a refletir um pouco, né, aqui, e sobre a minha história, a minha trajetória enquanto professor, de como colocar em prática isso e a dificuldade que é. Eu sou sou formado em licenciatura em computação, então a gente tem contato próximo com essas temáticas, e durante a minha início enquanto professor, nos primeiros anos, eu tive uma experiência, eu vivenciei uma experiência, eu pude observar, vou até compartilhar, não vou falar nome, né, para preservar, mas uma colega, professora, estava dando aula, e ela levou, eu não sei qual foi o intuito, eu não cheguei a perguntar para ela, já para não me envolver, mas ela levou para a sua aula, uma das dinâmicas das atividades era a construção de uma pipa. E nas primeiras fases do curso de computação, de licenciatura em computação. E nisso, um dos professores que passou por mim, na hora do intervalo, eu ia para a minha aula, ele estava saindo da dele. Passou e viu e falou para mim, nossa, não sei como é que passa em seletivo, como que a pessoa está ali construindo pipa na aula. O que ela, nossa, vem para a aula, para a faculdade, para construir pipa com os alunos, o que ela tem... Nossa, falou assim, só que falou meio assim rápido, eu indo para minha sala também não tem muita asa, porque eu não gosto de dar, né, eu prefiro não me envolver nessas horas. Falei, deve ser alguma dinâmica, alguma coisa. Pois é, mas que dinâmica que ia ensinar uma pipa? Então, assim, aí vem a minha pergunta, o que vocês pensam? Porque eu vejo assim, particularmente, que a escola tem que estar, a universidade, tem que estar enganjada, tem que estar unida nesse foco, por causa desses pensamentos diferentes entre professores, entre colaboradores, entre alunos, entre pais. Então, assim, como vocês veem o papel do gestor nesse processo para a implementação dessa metodologia? Vou falar como gestora, e o Edney fala se está indo pelo caminho certo, né? Uma coisa que a gente tem pensado, que a gente, na escola, a gente tem construído, nós somos uma gestão nova, né, na escola que nós estamos. E assim, uma coisa que é fundamental é formação em serviço, né? Então, a gente tem uma dinâmica de formação e a gente tem um olhar sobre as necessidades formativas do grupo. Na escola, isso é possível, né? Então, seja nas escolas públicas, esses espaços existem, né, nos horários coletivos de trabalho, eles são garantidos, mas nas escolas privadas, na maior parte delas, não é, né? Porque eles entendem ali que o professor está reproduzindo material didático. Então, formação ele é fundamental, e não pode ser uma formação que eu vou fazer no processo formativo exatamente tudo que eu não quero que o meu professor faça em sala, né? Precisa ter uma homologia dos processos que a gente fala. Então, se eu quero que meu professor use tecnologia e metodologias ativas, o processo formativo dele precisa ser dessa forma, né? Então, eu preciso mostrar para ele, fazendo com ele, que dá certo. Então, se eu quero que meu professor aprenda um processo, eu preciso entrar na sala de aula e fazer junto com ele, né? E é assim, nesse cotidiano, trazendo também para essa realidade, para esse contexto do professor, que a gente vai fazendo isso acontecer, né? Então, eu acho que a formação em serviço ela é fundamental. Mas lá nas universidades, isso não existe, né? Não existe a gente tem os colegiados, tem as reuniões, e aí a minha sugestão seria as redes, né? Que tem uma série de redes aí, grupos não só grupos de pesquisa que tem esse viés
acadêmico, da pesquisa, mas grupos de trocas de experiência, né? Então, a professora lá da escola, ela falou que está se formando aí no Brasil uma rede de professores de física para compartilhamento de experiências. E essas redes, no centro universitário, seriam fundamentais, porque aí você dá o tom de que é possível fazer, né? Porque às vezes você está fazendo pipa ali na sua sala, passa alguém, não está entendendo por que está fazendo pipa, porque você também não comunicou, né? Por que eu estou fazendo essa pipa aqui? Né? Como é que é isso de fazer a pipa e que resultados e que recursos que eu consegui, né, a partir disso? Uma outra coisa que a gente tem percebido também é o seguinte: famílias e os próprios estudantes, eles não estão preparados para receber tudo isso de inovação, né? A gente está aí, eu falei, há 2 anos, né, como gestão, e uma das coisas que a gente tem feito com as famílias eu vou parar uma reunião de pais e vou contar o que é essa aula, que aula que ele tinha antes, por que a cartilha Caminho Suave não serve mais, quais eram os problemas de alfabetizar com a Caminho Suave, e qual é a proposta. Contar isso para as pessoas nesse universo que ali a gente está trazendo uma questão da relação das pessoas com a mídia, que tudo virou incerto, as pessoas não acreditam mais nos especialistas, as pessoas não acreditam mais nas pessoas que estudaram aquela área. Na área da educação, então, todo mundo consegue opinar, né? Todo mundo, eu já fui aluno, eu sei o que precisa para aprender. E isso é completamente equivocado. Então, assim, eu tenho falado muito isso para os professores não, para as famílias. A sua experiência como aluno não te qualifica para ser um professor, né? Isso é uma coisa que quando eles escutam, dá um tranquinho ali para trás. Mas espera aí, você está me falando que eu não sou qualificado? Não, eu estou falando que o seu papel é de ser família, é de ser pai e mãe. E se você quiser fazer mais do que aquilo vai te gerar uma ansiedade lá do mundo bunny que a gente está falando, né? Que inclusive vai prejudicar o processo que a escola está tentando construir, né? Os estudantes, eu já vi algumas experiências relacionadas na universidade com metodologias ativas, que é muito interessante, porque dependendo do grupo de estudantes, eles vão ver aquilo como uma chatice e eles não vão aderir e vão perder a oportunidade de construir uma coisa completamente diferente, né? Então, às vezes, eles preferem lá decorar 100 páginas do livro, fazer uma prova no semestre, né? Porque e tem uma coisa que é muito importante nesse processo também, que é o desempoderamento, de alguma forma, que os professores sentem, e, na verdade, é um desempoderamento que é mentiroso, porque quando eu saio do centro do holofote, mas eu tô construindo um percurso, eu, de fato, estou empoderando num papel de criador. Então, o professor, ele dá o protagonismo para o estudante, e esses estudantes não estão acostumados a serem protagonistas, porque eles são passivos, e ser protagonista é assumir um papel ativo. Então, isso é o principal enfrentamento que a gente vê, inclusive no mundo universitário, né? Então, quando eu peço para você criar alguma coisa para mim, eu te tiro da sua zona de conforto, porque a sua educação foi toda passiva, você escuta e alguém fala, né? Então, tem várias questões aí, né? A gente tem lidado com isso no viés do socioemocional. Então, você tá achando que o que a gente está fazendo, a gente está brincando aqui. A gente implantou a aprendizagem criativa na escola. A mãe falava assim pra gente: mas vocês estão brincando de massinha na aula, montando uns maquetes? Falei, mãe, senta aqui, vamos lá. O que é a aprendizagem criativa? Olha isso aqui, tudo que vai acontecer. Olha as habilidades que a gente está desenvolvendo. E depois, isso vira lá na frente, isso dá uma flexibilidade para essa criança que vai conseguir voar, né? Mas isso não vou falar que está sendo fácil, é muito difícil, né? Falar assim parece que está tudo lindo, não tá. São enfrentamentos cotidianos, né? E uma questão que é muito importante também é essa política da nota, né? Eu estou estudando para ganhar nota, então quero tirar nota, e, enfim, esse medo de errar, que às vezes, né, não só os alunos, mas todo mundo acaba tendo isso como algo internalizado, faz muito parte da nossa cultura, né? E assim, a partir do momento que a gente arrisca, a gente aceita esse risco, a gente está criando, mas também a gente assume a possibilidade de erro.
E é no erro que está ali o processo, né? Se eu erro, é uma oportunidade para mim aprender, voltar a rever o que eu vi para fazer, né, de uma maneira diferente, aprendendo com esse erro. E às vezes as pessoas não querem errar, elas querem só acertar. E aí é o ponto onde a gente acaba, né, trazendo ali algumas questões. Além em disso, relação à formação de professores também, né? Porque assim, eu estou falando da formação em serviço, mas essa resistência também vem do professor, porque é mais fácil no sentido de é mais fácil e mais confortável, é um lugar que eu conheço e que eu reconheço, o lugar do ser palestrante, né? E eu fico provocando os professores, você está dando palestra. E dar palestra não é um problema, o problema é dar 100% palestra o tempo todo, né? E aí você foca em você, e você ter esse lugar da pessoa que fala, você não dá oportunidade para ser questionado, né? Então, essa coisa do errar, dessa vulnerabilidade que a gente precisa treinar, também é na gente, como professor. E é importante também, só fechando, já está finalizando, é essa questão de trabalhar problemas, né? E aí, por exemplo, eu estou trabalhando sistema digestivo, vou pegar lá um monte de casos médicos para os alunos trabalharem, qual a estrutura que é afetada, né? Como que acontece o processo de digestão, enfim, trazer para a realidade dele, né? Trazer esse conteúdo que está ali no livro de maneira bem tecnicista, mas para a maneira do seu cotidiano. Vou pegar lá o resultado de um exame e falar o que significa esse resultado do exame, quais moléculas estão ali, o que tem no sangue, por que você tem o número X de plaqueta, o que as plaquetas têm a ver, enfim. É trazer esse contexto mais para o cotidiano mesmo, né? E às vezes isso traz um pouco de desconforto, né? Não só para o professor, mas também para o aluno. Mas por que traz desconforto para o professor? Porque o professor não está preparado para esse contexto. A gente não teve treinamento na faculdade para isso, né? E aí esse novo ensino médio acaba deixando a gente um pouco ansioso devido a essas questões, né? Então é isso. Excelente. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, a câmera também, pode, caso queiram. Gente, a discussão muito oportuna, né? Assim, eu acho que o professor passar a ser um professor não transmissor, mas sim mediador, né? Eu acho que é urgente para esse mundo que está posto hoje, que eu acho que a gente vê que não tem retorno àquela forma antiga. E o principal que vocês falaram, não tenham medo de errar, não só do aluno, o professor também. É impossível a gente se entrar na sala hoje e saber tudo. Vocês deram um exemplo maior aqui, vocês fizeram uma palestra, vocês fizeram questão de manter o tema já para... Por quê? O tema já deu um passo à frente, né? Já mudou agora. Então, assim, isso é constante. Então, acho que é papel nosso perder esse medo mesmo de errar, de saber que nós não somos mais o detentor do conhecimento, e sim seremos aí um mediador excelente. A questão da atenção é crucial, né? A gente vive em um mundo em que a dificuldade de atenção, eu sou prova disso, eu tenho muita dificuldade de atenção. Vocês falam alguma coisa que eu estou voando em cima do que vocês falaram. Quando eu volto para a fala de novo, já, o que é? Então, assim, eu acho que é crucial. O exemplo que eu dei lá da moça, da pipa, né? Não deveria nem falar que é moça, né? Mas, da pipa, ela, por exemplo, estava no intervalo, eu estava indo no intervalo, os alunos estavam todos em sala. Então, assim, fazendo atividade, todo mundo, quando eu passei, eu olhei, todo mundo empolgado. Então, assim, eu acho que é isso, é o carinho com o aluno, com a educação, com o futuro das pessoas, né? Não só o nosso ganha-pão, e sim a nossa responsabilidade social também, né? E aproveitar que a gente tem essa função social também, né? Então, a nossa profissão é muito digna nesse sentido. Eu agradeço muito, não sei se tem alguém mais, só parabenizações aqui, né? Excelente, parabéns, excelente. E vou deixar uma pergunta, aproveitando a oportunidade, uma aula mais... vamos dizer assim, que prende mais atenção, é aquela aula que eu assisto passivamente, ou aquela aula que eu ponho a mão na massa, que eu pergunto, que eu vou buscar, que eu vou criar, ou que eu vou tentar inventar alguma coisa, ou que eu vou buscar uma solução de algum problema, né? Eu acho que essa questão, né, do aluno ele se sentir motivado, está muito ligado à linha tênue do sentimento, né? E aí esse sentimento é o quê? É a curiosidade que traz essa parte de eu gosto disso porque eu estou procurando e estou descobrindo algo novo, né? Então, quando ele está ali na busca, esses sentimentos traz, né, essa ligação, né? Essa ligação no sentido mesmo de
de prender a atenção do aluno. Seria nesse contexto. Perfeito. Só mais um comentáriozinho em cima disso que vocês falaram. Há uns 20 anos atrás, um colega meu, que não é, um amigo meu, senhor, que não é professor, não é da área de educação, me fez a seguinte fala, durante uma oficina que estava acontecendo. Ele falou assim: o ideal na escola é que a gente chegue numa sala, né, lógico, com as pessoas com idade mais avançada, né, na universidade, por exemplo, chegue numa sala e abra a porta e não saiba quem é o professor naquele processo. Que ele esteja embrenhado naquele meio ali, e os alunos, todo mundo buscando uma solução em conjunto, e não somente ele lá na frente explanando. Então, e só mais recentemente eu vim entender o que ele queria dizer com isso, né? Mas muito boa a fala de vocês, agradecemos, a Unemate agradece muito, né? O projeto Webmate agradece muito a vocês por essa fala, por essa palestra, por esse compartilhamento aí de conhecimento, de informação, tá, gente? Se vocês quiserem falar alguma coisa... Eu só tenho a agradecer também a oportunidade, né? Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse processo de pensar essas coisas, mais rápido a gente vai conseguir alcançar. Eu também só tenho a agradecer, né? Eu que sou aluno egresso aí da Unemate, agradeço pela oportunidade aí de voltar agora, né, e participar aí desse evento, né? Um evento aí que eu tenho acompanhado desde do primeiro ciclo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Então é isso, gente. Eu vou encerrar a gravação. Caso nós ficaremos um pouquinho mais, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida, fazer algum comentário fora da gravação,